oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, que bom estar aqui com vocês, nessa palestra onde a gente vai discutir um pouco sobre inteligência artificial. Eu sou Dalvaneide Araújo, Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo, sou preletora da CEITI-UNOE, da Regional Pernambuco-Recife, e é com muita honra que eu vou estar aqui com esse bate-papo. A minha vida profissional, eu sou professora, como era de se imaginar, e também sou pesquisadora na área. Então, o que eu venho estar trazendo para vocês é um bate-papo que aí ele vem percorrendo já por algumas pesquisas, e eu vou estar trazendo alguns teóricos da atualidade que vem discutindo sobre esse tema. Vou compartilhar aqui com vocês o material para ficar mais fácil da gente encaminhar. Nosso papo vai ser, a gente vai dialogar um pouquinho sobre a missão do educador na era da inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido discutida amplamente em todos os segmentos, em todas as áreas profissionais. Mas, na verdade, isso não é nada novo. Quando a gente vai procurar um caixa eletrônico para sacar dinheiro, quando a gente liga para alguma empresa e tem aquela vozinha lá por trás dizendo assim, você é muito bem-vindo, Isso é inteligência artificial. Na verdade, é um robô aí por trás que é quem está atendendo a gente. A mesma coisa quando a gente está lá no caixa eletrônico, tem um robô por trás que vai dando todas aqueles comandos necessários para executar aquela ação que a gente está ali realizando. Só que isso tomou um vulto que chegou em todas as áreas. Hoje a gente já podemos comprovar a inteligência artificial, ou seja, os robôs, fazendo cirurgias, onde o médico está no local e consegue fazer a cirurgia de uma pessoa que está em outro estado. Então, isso é possível. E também na educação. Só que na educação chegou com uma força maior na atualidade. No ano que nós estamos aí, em 2023, que nós estamos aqui realizando essa palestra, esse diálogo, E chegou com muita força e trazendo alguns questionamentos. Será que isso é bom? Será que não é? Só que se a gente for lembrar atrás, lá na década de 90, quando os computadores chegavam, nós também tínhamos essas mesmas preocupações. Só que essas preocupações, elas aumentam, elas avançam, e é sobre elas que a gente vai conversar um pouco, tá? Então, o que é que nós vamos ver nesse bate-papo, nesse diálogo, que nós vamos estar aí conversando sobre a inteligência artificial na educação. Primeiro, a gente vai ver uma introdução sobre a inteligência artificial na educação, e isso pela visão dos produtores da inteligência artificial. O que é que eles estão propondo para a gente, Quem produz isso. Em seguida, a gente vai ver a vantagem da inteligência artificial na educação, ainda sobre a visão
desses que estão produzindo a inteligência artificial. A gente vai ver alguns tipos de inteligência artificial que está sendo, os mais conhecidos que estão sendo utilizados na educação, alguns exemplos práticos, né, da aplicação da inteligência artificial, qual a vantagem e as limitações que a inteligência artificial traz aí para a educação, os impactos, né, na formação e o futuro da inteligência artificial aí na educação e trazer algumas considerações, principalmente sobre o olhar da educação da vida e para a vida. Então aí, no próximo slide, né, a gente vai começar já esse nosso bate-papo sobre a introdução à inteligência artificial na educação. O que é que os produtores da inteligência artificial diz aí para a gente, né? Eu vou estar trazendo o tempo inteiro agora chamando IA, que é assim que eles chamam, né? A IA, né, ela, na verdade, é a capacidade que os computadores têm, né, de simular habilidades humanas, né? Como, por exemplo, como é que os humanos aprendem? Simular algumas habilidades, né, que o humano tem. E na educação, ele é aplicado para personalizar, deve ser aplicado para personalizar o ensino, né, fornecendo aí alguns feedbacks, alguns retornos imediatos para o estudante, facilitando assim o acesso da educação. Ele tem o papel de desempenhar, né, de transformar o setor educacional, adaptando o ensino à necessidade individual de cada aluno. É para isso que se propõe existir a inteligência artificial na educação. Aí você vai me perguntar, Dalvaneide, é isso mesmo que está acontecendo? Bom, isso é a proposta de quem está produzindo a inteligência artificial. Só que a gente vai ver mais à frente que os desafios são outros e que não é bem assim que as coisas têm surgido em todos os âmbitos, né? Sempre existe aí um meio termo de o que é a proposta é uma, mas o que é que efetivamente está acontecendo. Por exemplo, quando se inventou o avião, nunca se podia, Santos Dumont nunca ia imaginar que o avião pudesse ser utilizado para a guerra. Assim também são os computadores, né? Assim também é a inteligência artificial. Mas a gente vai discutir sobre isso mais à frente. No próximo slide, por exemplo, a gente vê aí o que é que se apresenta como vantagem e desvantagem da inteligência artificial na educação. Primeiro, a personalização da aprendizagem. Quando é que a gente vê inteligência artificial aí na educação? Quando você está fazendo um curso, por exemplo, de EAD, se você coloca lá uma resposta que não é correta ou não está completamente correta, você recebe um feedback rapidinho, né? Parabéns, cara estudante, né? Você acertou tais e tais questões, mas essas e essas precisam ser revistas. Quem aí já deve ter utilizado em sala de aula, né, alguns formulários do Google Forms, né, que aí ele vai dizendo se a resposta está correta ou não. Isso é inteligência artificial. Aproveitando que eu estou dando esse exemplo, coloca aí, né, aí no chat, coloca aí, diz de que estado você é, né, e se você está ou não na sala de aula. Se você é um educador de sala de aula ou se você é um educador mais voltado à educação familiar. Porque também quem está na educação familiar pode ver isso, como eu disse, quando você liga para alguma empresa e você vê aquela vozinha lá repetindo. Isso é um feedback, isso é um retorno, é o robô lá fazendo essa inteligência artificial. Então, essa personalização da aprendizagem, né, ele permite adaptar o ensino conforme a necessidade individual de cada aluno, oferecendo, assim, os materiais e atividades que atendam o seu nível de conhecimento, o seu ritmo de aprendizado. É para isso que ele pensa, né, a inteligência artificial na educação. E uma outra questão é que esse feedback ele é imediato, né? Através da inteligência artificial é possível a gente receber as avaliações e feedback em tempo real, permitindo que os alunos identifiquem quais são as áreas que devem melhorar. Uma outra questão também é o acesso à educação. A inteligência artificial ela visa superar as barreiras geográficas.
A educação à distância é uma inteligência artificial. As plataformas que a gente costuma chamar de AVA, que é as plataformas de ensino, né, de aprendizagem virtual, né, ambiente virtual de aprendizagem, por isso que a gente chama AVA. Existem várias plataformas, né, vários ambientes virtuais de aprendizagem. O Moodle é um, quem trabalha aí na área da educação sabe bem. O próprio Google, né? Durante a pandemia, nós tivemos aí muita gente que foi lá no Google, naquela sala de aula, né? Aqui onde nós estamos, no YouTube, é um ambiente de aprendizagem virtual, porque a gente está interagindo aí pelo chat, e esse chat é, na verdade, um feedback. Então, nós estamos utilizando a inteligência artificial. E ela consegue eliminar essa barreira geográfica. Vocês estão colocando aí, dizendo de onde vocês são, e olha onde eu estou. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. E aí tem pessoas que estão colocando aí no chat, mostrando que estão em diversos lugares, diversos estados do nosso país. Então, isso é uma vantagem da inteligência artificial, né, para a educação. A gente consegue superar isso. E ainda, continuando, né? Quais os tipos de inteligência artificial que a gente utiliza aí na educação? Os mais conhecidos, tá? Vamos aí para os mais conhecidos. O chatbot, que nós estamos fazendo aqui, conversando pelo chat. Vocês dizendo aí se são ou não da sala de aula, ou se é educador, né, mais familiar. Isso é um chatbot, né? Os assistentes virtuais, às vezes a gente liga para alguém, né, e é atendido pelo assistente. Não desligue, sua ligação é muito importante para a gente, né? Isso é um assistente virtual. E que isso também pode ser utilizado na educação, quando a gente faz aí os cursos de educação à distância, por exemplo, né? Análise de dados. Também existem vários programas que conseguem fazer essa análise de dados para a gente, quando a gente está aí pesquisando, quem está aí no final de curso de TCC, né, de graduação, fazendo TCC, ou de mestrado, de especialização, e aí muitas vezes faz aí uma pesquisa que precisa analisar os dados da sua pesquisa. Existem vários sistemas que fazem essa análise de dados para a gente, né? O tradutor automático, ou Google Translation, né? Aí a gente consegue aí traduzir rapidinho, bota lá uma frase em qualquer idioma e ele consegue traduzir para a gente. E sistemas de recomendações. Aí é que mora o grande perigo, né? A gente coloca lá nessas plataformas, colocando assim, né? Onde vende sapatos. Vai aparecer várias lojas para você, próximo de você, porque o próprio computador consegue identificar em que local você está, né? E o próprio computador vai aí, o próprio sistema vai dizendo para você as lojas que estão próximas de você e que vendem sapato. Aí, por que eu digo aí? É onde mora o grande perigo. A gente chama disso, né, do algoritmo. Né? Quando a gente vai para a linguagem, né, mais computacional, isso é chamado de algoritmo. Então, esse algoritmo ele vai vendo o que é que você gosta, onde é que você está, e vai colocando para você essas ofertas, né, do que é que se tem. E aí mora o perigo, porque o que vem não é passado por nenhum filtro. Pode ser que uma dessas lojas que ele indicou para você para comprar sapato seja lojas virtuais que não existem. E você cai aí numa bela de uma cilada, de um golpe, né? Porque ele não passa por esse filtro. Então, a gente vê que a inteligência artificial, né, que está por trás disso é um robô que vem com essa ideia de facilitar a nossa vida, mas não tira de nós a responsabilidade de identificar o que é bom e o que é que não é. E é sobre isso que a gente vai estar avançando nesse bate-papo. Aí, na próxima slide, a gente vai ver também alguns exemplos práticos da aplicação da inteligência artificial na educação, né? Como a gente viu antes. O uso do chatbot, por exemplo, em sala de aula virtual, fornece um suporte maravilhoso, instantâneo para os alunos, que responde perguntas frequentes, né?
Eu dei um exemplo disso que a gente está vivenciando aqui no YouTube, quando eu disse, coloque aí, né? Mas isso a gente também pode estar fazendo, inclusive em sala de aula presencial. Eu posso estar aí dou um link para os meus estudantes e fazendo uma série de perguntas e eles vão estar respondendo e eu estar interagindo com eles, tanto virtual quanto presencial. Um outro que é o sistema de recomendação personalizados, que sugerem recursos educacionais relevantes com base no desempenho e preferência dos alunos. Você vai dizendo, o aluno vai dizendo o que é que ele prefere, o que é que ele quer, e esse sistema ele vai recomendando, né, alguns recursos educacionais que para você é importante. As análises de dados, né, que, como eu disse a vocês, servem muito, inclusive, dando feedbacks para a gente, né, personalizados, e os assistentes virtuais, que ajudam os alunos a gerenciar suas tarefas, né, e agendamento. Eu coloco sempre na agenda, né, na agenda virtual, qual é a minha atividade do dia e peço para ele me avisar com 30 minutos antes. Então, ele me avisa. Isso é muito bom, esses assistentes virtuais, né? Para isso, nos ajuda. Mas quais são as desvantagens e limitações que a inteligência artificial traz para a gente? Vamos lá. Primeiro, uma dependência tecnológica muito grande. A inteligência artificial na educação, ela enfrenta desafios porque há falhas técnicas ou falha de acesso da tecnologia. Isso prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Nós vimos isso durante a pandemia do Covid-19, onde as aulas passaram a ser remota e em alguns lugares do nosso país a internet não chegava, as pessoas não tinham celular, não tinham computador e estavam dependendo daquilo, né, para poder conseguir ter a aula. Então, assim, isso é uma grande desvantagem, né? Enquanto quando a aula é presencial, olha, pode faltar o recurso que for, teve o professor, teve o estudante, a gente consegue, né, ir lá, tem um conhecimento, é um tripé, a gente pode dizer, professor, conhecimento e estudante, e a gente consegue desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem. Mas com esse recurso tecnológico aí, nessa dependência, quando a gente passa a ter, isso causa realmente muitos atropelos. Só basta a internet parar de funcionar, o computador ou o celular, né, não pegar e começa virando caos. Uma outra desvantagem e limitação é a falta de interação com o humano, né? E a gente pode dizer que o uso excessivo da inteligência artificial pode resultar nessa diminuição dessa interação face a face, né, entre os alunos e educadores. E aí começa uma construção de um relacionamento, de uma falta de relacionamento e de habilidades sociais, né? Então, isso é uma desvantagem que a gente pode ter. Eu estou aqui conversando com vocês, vocês ainda estão vendo a minha face, né? Vocês ainda estão vendo a minha expressão, apesar que eu não consigo ver a de vocês, mas ainda existe alguma interação. Mas quem foi aí, ou estudante ou professor, durante esse processo da pandemia do Covid, né? Nós vimos que as aulas remotas, muitas vezes eu dizia que quando eu chegava no primeiro dia de aula, eu estava dando aula para letras, porque só apareciam as letrinhas ali, né? Não aparecia o rosto das pessoas. Só que quando eu começava a lançar alguns desafios, automaticamente eles iam abrindo as câmeras, né? Mas por que eles não abriam as câmeras? É porque essa falta de interação social. Aí existem algumas questões emocionais aí por trás, né? A vergonha do local onde eu estou, a vergonha de como eu estou vestido, né? Então, outras coisas. Às vezes era mesmo falta de interesse, aquilo era um saco de estar ali assistindo a aula, né, virtual. Então, existe toda uma questão emocional aí por trás, que fazia com que aqueles estudantes, ou até, por incrível que pareça, gente, eu cheguei a ver aula de professor com a câmera fechada. Então, essa falta de interação, né, faz com que as nossas competências e habilidades sociais e, mais ainda, socioemocionais, elas fiquem fragilizadas, né? Uma outra questão é o viés do algoritmo, como eu falei para vocês agora há pouco, né?
existe um risco da reprodução de preconceito ou discriminação através do algoritmo que é aí projetado pela inteligência artificial, o que pode levar a resultados injustos ou desigualdades na educação. É necessário um cuidado especial na programação e seleção dos seus dados para minimizar esses erros. Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês de outra forma. Vamos dizer que eu sou de Pernambuco, né? Na verdade, eu nasci na Paraíba, mas vivo aqui em Pernambuco, e eu tenho, eu brinco, né, que eu digo que é Pernambuco, que eu sou não, a maioria dos pernambucanos, a gente diz que é o nosso país Pernambuco, né? E quem mora em Caruaru, que é a cidade aqui, né, do Agreste, que tem um forró muito forte, diz ainda que é a cidade Caruaru, o país chamado Caruaru, né? Então, tem um amor pela cultura tão grande que eu posso estar o tempo inteiro aí das minhas pesquisas na plataforma procurando coisas do Nordeste. Isso faz com que o algoritmo, quando eu pense em, por exemplo, pesquisar lá modelos de roupa, vai me vir primeiro as roupas que são utilizadas no Nordeste. Por último, vai vir as roupas de lá do Sul, né, e do Sudeste. Por quê? Eu estou o tempo inteiro procurando coisas da cultura nordestina, então o algoritmo, que é esse robozinho que está aí por trás, que a gente chama de inteligência artificial, vai dizer, olha, ela gosta muito das coisas do Nordeste, então vamos primeiro ofertá-la as coisas do Nordeste. O que vai, para mim, criar uma falsa verdade de que as coisas do Nordeste estão tão em alta que são as primeiras que aparecem na pesquisa. E não é isso. São as primeiras que aparecem para mim. Mas vamos dizer que uma colega aí do Sul, né, ela tem uma paixão tão grande pela cultura aí do Sul, sulista, que ela também, assim como eu, sempre que procura alguma coisa, vai lá colocando tudo sobre a cultura do Sul. Quando ela procurar modelos de roupa, vai primeiro aparecer para ela a moda do Sul, e a minha, que é do Nordeste, vai estar lá no final. Aí ela vai dizer para mim, um dia a gente tem um encontro, ela vai dizer para mim, olha a minha terra, está tão em alta, que quando eu procuro modelos de roupa, primeiro vem a do Sul. Aí eu digo, não, primeiro vem a do Nordeste. Veja, a minha verdade é uma, a verdade dela é outra. Então, são verdades relativas. Relativa ao quê? Ao que nós estamos pesquisando na internet. E aí, o que é que o algoritmo traz para a gente? E olha, eu não preciso nem digitar. Basta eu falar junto de um celular. E é o suficiente para que a inteligência artificial capte o que eu estou falando e traga para mim, assim que eu abrir, já traga para mim coisas parecidas na linha daquilo que eu estou falando. Eu estou conversando com vocês, meu celular está aqui desligado. Se vocês quiserem, façam esse teste. Mesmo que vocês estejam com o celular, eu digo desligado, mas, claro, ele está no modo silencioso, né? Está aí no modo avião. No modo avião. Repita, assim, 3 vezes. Repita isso assim. Por exemplo, roupas de verão. Roupas de verão. Roupas de verão. Eu repeti. Daqui a pouco, quando eu abrir, as primeiras propagandas que vai aparecer para mim vai ser roupas de verão. E certamente roupas de verão da minha região, porque eu estou aí pesquisando o tempo inteiro as questões da região. Então, na educação, isso é muito perigoso, né? Porque vai mostrar como sendo uma verdade relativa, como sendo absoluta para aquele grupo de pessoas. Então, essa é uma grande limitação e uma grande desvantagem da inteligência artificial na educação, tá? Mas vamos avançar aí. E quais os impactos, né, que essa inteligência artificial tem na formação de professores? É o que a gente está vendo aí, né, agora, nesse slide. Primeiro, os professores, eles precisam estar familiarizados com o uso da tecnologia educacional, baseada em inteligência artificial. Não adianta você dizer assim, isso é ruim, é perigoso, eu não quero. Não, olha, eu só tenho medo daquilo que eu não conheço. Quando eu passo a conhecer, eu passo a ter
o controle sobre aquela situação. Eu só não controlo o que é desconhecido para mim. Então, eu preciso conhecer, sim, para poder saber qual o controle que eu tenho que ter. Então, esse é um grande desafio que nós, professores, temos. É de conhecer, né, o que é a inteligência artificial, como é que ela funciona, o que é que ela é capaz de fazer. Segunda questão é que, para isso, exige de mim uma formação contínua, né? E uma adaptação o tempo inteiro a essas mudanças. Eu tenho que estar o tempo inteiro antenado para saber. Só eu conhecendo é que eu vou saber o que é bom e o que não é, para aquele grupo de estudantes, né? Uma outra questão que, para mim, isso eu colocaria no topo aí, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão de colocar no topo, é que a gente tem que ser disruptivo. O que é isso? Disruptivo vai para além de uma quebra de paradigma. É pensar em algo assim que você nunca podia imaginar na sua vida. Isso é ser disruptivo. Como é que eu consigo ser disruptivo? Eu aprender, não só para mim, como também eu aprender como ensinar ao meu estudante a fazer perguntas. Eu aprender a fazer perguntas e eu aprender a ensinar o meu estudante a fazer perguntas. E não a buscar respostas. Porque a educação que a gente pode dizer a educação tradicional, que é a educação aí da geração 1.0, 2.0, 3.0, essa educação que veio se arrastando até o momento atual, sempre foi levando o estudante a buscar respostas, né? Eu dou uma pergunta e ele me dá a resposta pronta. Eu tenho que ser disruptivo, eu não posso mais pensar nisso. Eu tenho que ir aprender a fazer boas perguntas e aprender a ensinar o meu estudante, ou meu filho, meu sobrinho, seja lá quem for, a saber fazer perguntas, né? Então, isso é educar para pesquisar. Tem uma inteligência artificial, algumas inteligências artificiais, que os professores estão com muito medo, né? Que é o site GPT, porque diz que ele chega até a desenvolver uma pesquisa para você. Então, professores que vivem aí dando aula de metodologia da pesquisa no ensino superior, né? Professores que orientam TCC, eu tenho medo que o meu estudante vai usar o site GTP. Só que é o seguinte, até para usar o site GTP, ele tem que saber fazer a pergunta corretamente. Então, não tenha medo. Vá lá, professor, utilize o site e veja que você tem que saber fazer a pergunta corretamente para ele lhe responder, para ele lhe dar aquela pesquisa. E mais, quando vem a pesquisa, ensina o seu estudante. Mande ele lá fazer essa pergunta e depois ensine ele a pegar o que o site trouxe para ele e verificar se o que o site trouxe é correto, se aquilo realmente procede. Se você está ensinando isso ao seu estudante, você está ensinando ele a ser um pesquisador. E ele vai estar aprendendo com isso, porque ele vai estar sabendo fazer uma boa pergunta, o que o site trouxe para ele vai estar conferindo se aquilo é corretamente ou não, ele está estudando, né? Então, isso é ser disruptivo, é esquecer que a gente não tem mais que estar ensinando aos nossos estudantes a buscar a resposta correta. A gente tem que estar ensinando aos nossos educandos a saber fazer boas perguntas e a saber pesquisar a partir dessas perguntas, né? Uma criança, né, quando ela é pequena, ela está lá o tempo inteiro curiosa, né? Nesse livro, A Verdade da Vida, volume 14, o mestre traz isso para a gente, né? O escritor, o fundador da Seiichi Noe, né? Masaharu Taniguchi, ele traz isso para a gente. Ele diz assim, a criança ela é curiosa. Quem não já teve com a criança, ela o tempo inteiro perguntando o que é isso, o que é aquilo, né? Então, é essa curiosidade que a gente tem que levar para sempre. É essa curiosidade que a gente tem que instigar os nossos estudantes. Aí a gente vai estar fugindo dessas desvantagens da inteligência artificial, tá? E a era do on-life, né? Vocês estão vendo aí no slide a era do on-life. O que é isso, né? É a era onde o real e virtual se
confundem. Veja que o confundem, ele está aí, tem uma brincadeirinha aí, né? O com, que é o com de fundir, né? E confundir, né? O real e o virtual se fundem e confundem, né? Esse termo, né, de on-life, ele foi trazido pelo professor de filosofia e ética da informação, ou seja, da área de informática da Universidade de Oxford, né? Ele nasceu aí em 64, esse pesquisador, e ele dirige o digital, né, um grupo de pesquisa, né, um centro de pesquisa, que é o Digital Ethics Laboratório, o nome dele é Luciano Floridi, e ele é da Itália, né? Ele é um daqueles italianos que consegue colaborar com a Unesco, trazendo aí para a Comissão Europeia e para alguns britânicos alguns cunhos desse neologismo on-life. A gente parar para pensar, isso foi desde 2013 que ele trouxe esse conceito, a gente parar para pensar aonde eu estou confundindo o real com o virtual e aonde eu estou fundindo o real com o virtual, né? Isso porque, gente, a sociedade da informação, ela é muito jovem para a gente. A sociedade da informação, ela iniciou no final da década de 90 e vai aí, né, com a década de 20. Então, veja, no início da década de 20 é que chega essa sociedade da informação, quando a gente aí rompeu fronteiras através da internet. Ela é muito jovem. E por ela ser jovem, ela não tem maturidade e ela precisa ser educada, ser direcionada. Então, é isso que ele está querendo trazer para a gente, sabe? Que essa é a era do on-life. A gente tem que entender, porque nós estamos o tempo inteiro online, isso é real. Eu estou o tempo inteiro, quando eu estou com o celular, quando eu estou com um relógio, eu estou o tempo inteiro online. Mas eu tenho que ter a consciência do que é real e do que é virtual. E aonde essas coisas estão se confundindo, né? Por isso, nós temos grandes desafios para a educação, que é esse próximo slide que eu vou estar trazendo aí para vocês, né? Que a gente vai estar aí discutindo esses grandes desafios na educação. Primeiro, eu coloco 2 grandes desafios, tá? Dentre tantos, eu trago 2. Primeiro é a questão da ética. No topo da lista, né, a gente deve punhar essa questão de delegar responsabilidades. Delegar responsabilidade tanto para quem está postando as coisas na internet, como delegar responsabilidade para o nosso estudante, para o nosso filho, quando está pesquisando na internet. Delegue responsabilidade. Pesquisou, vá ver se aquele site é seguro. E se procure, lembra que eu disse lá, o desafio, aprender e aprender a ensinar como fazer perguntas, como ser um pesquisador. Aprenda quais são os sites oficiais e busque isso, busque as informações no site oficial, os sites oficiais, né? E ensine isso ao seu estudante, ao seu filho, ao seu parente, seja lá quem for, né? Isso independente da idade. Tem gente que diz, mas eu só recebi essa informação de uma pessoa que já é professor aí, olha, há trocentos anos e mandou essa informação para mim. Sim, mas ele soube pesquisar no local certo? Será que essa informação está correta? É esse olhar de investigador, de pesquisador que a gente tem que ter o tempo inteiro. Essa informação veio pela internet? Sim, mas a internet, lembre, né? Existe o algoritmo. Chegou até mim porque eu, de algum momento, em algum local, eu falei sobre aquele assunto, né? Então, pega aquela informação, procura quem é o site confiável e vê se aquela informação realmente procede. Isso é responsabilizar tanto quem está postando na internet, você quando posta alguma coisa, como que você está pesquisando na internet, né? E ainda dentro da ética, o mestre Masaharu Taniguchi traz aqui nesse livro, A Verdade da Vida, volume 14, ele diz, a gente precisa educar para maravilhar-se diante da fantástica vida. Ele traz aqui, na página 176, ele diz assim, né?
crianças, jovens, adultos, né? Pasmem-se diante de todos os fatos. Maravilhem-se diante da fantástica vida que age por trás de todos os fenômenos. Então, maravilhar-se pela vida é sair um pouco desse contexto do virtual e ver o que de fato é real. O ar que nós respiramos, ele é real. E ele a gente não vê, mas ele é real. Né? Isso que nós estamos vendo aqui, um computador na minha frente, o celular na frente de vocês, isso não é real. Isso pode desaparecer. Sem isso a gente vive. Mas o ar que nós respiramos, isto sim é real. Sem isso a gente não vive. Então, o que é que existe de fato na nossa vida? É esse maravilhar-se que a gente tem que estar trabalhando com os nossos estudantes. Que eles possam, eu digo estudantes nossos educandos, tá? Filhos, que eles possam maravilhar-se ao ver uma planta nascer, ao ver o sol nascer, ao ver o sol se pôr. Né? Que ele possa maravilhar-se com isso que existe de fato, com o fato dele respirar e sentir Deus no seu interior. Então, isso é, né, uma questão ética, é mostrar o que de fato existe. Né? E uma outra questão, ou outro grande desafio que eu trago, como eu disse, trago dois aí no topo, né, a ética, e o outro que traz aí, que é a questão da igualdade, que eu vou mais além, que é equinamidade. Ou seja, tratar de forma diferente os diferentes. Tratar os iguais, nós todos somos iguais perante Deus, mas nos manifestamos aqui na Terra de forma diferente. Né? Então, esse fato, a tecnologia, ela traz cada vez mais essa vantagem. Eu tenho que usar isso como uma vantagem. Né? Mas o que é que a tecnologia ela tem sido utilizada? Para dar riqueza, lucro, uma vida mais fácil. E quem é que vai ter a vantagem disso tudo? Para e pensa. Como é que se espalha este valor pela sociedade? Nós vimos isso aí volto a dizer, as aulas durante a pandemia, né, do Covid-19. Alguns estudantes não tinham direito de ter as aulas online porque eles não tinham celular. Eu passei nessa época, eu passei dando formação para professores da rede pública, ensinando a eles como utilizar alguns recursos tecnológicos para eles poderem utilizar com os seus estudantes, né? E assim, era interessante, porque quando a gente chegava na zona rural, era um celular para todos naquela casa. Eram 5, 6 filhos com um celular. E esse celular era o celular que era usado pelo pai e pela mãe. Então, que recurso tecnológico a gente poderia utilizar ali? Algo que não fosse ligado à internet nem ao celular. Tinha que ser outra coisa, né? Outra tecnologia que não a tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, a gente liga logo, né? Computador, internet. Tem outras tecnologias que são tão importantes quanto, que é a própria tecnologia do papel, a própria tecnologia do mão na massa. Né? Então, outras coisas que a gente pudesse fazer à distância, com todo o cuidado que deveria ter, mas que não deixasse aquele nosso estudante numa situação difícil. Né? Então, isso é a equidade. Ele estava numa condição diferente, então eu tinha que ofertar algo diferente para ele e não tratar todo mundo com a única régua. Aí tem um autor, estou trazendo aí para vocês, né? Um autor que se chama Schellenberg, que em 2020 ele trouxe aí 3 formas de uso da inteligência artificial. Ele é muito interessante porque isso traz bem o que a Seitianoye traz para a gente, sabe? O que a gente aprende dentro da Seitianoye. Primeiro, ele diz quando a gente começa a usar, né, como uma ferramenta, como um recurso. A gente apenas vira um usuário. E esse usuário, a gente cria, inclusive, dependência sobre isso. E a gente não pensa, usa de forma ingênua. E acha que tudo que chega ali para a gente tá bom, tá maravilhoso. Né? Então, a gente vira refém dessa inteligência artificial. É os fake news, né? É a gente achar, é aquele estudante que coloca só lá o tema e o que a internet trouxer, ele só copia e cola e entrega ao professor. Isso a gente tem que avançar. O meio termo é a apropriação. É quando eu me aproprio daquilo que a inteligência artificial está trazendo para mim.
né? A gente se apropria, ele chama TD, que é a tecnologia da inteligência. A gente se fica empoderada, agora eu sei usar o site GPT, agora eu sei... Mas a gente ainda não está utilizando de forma correta, mesmo que a gente tenha um senso crítico. A gente precisa utilizar as novas tecnologias, que elas sempre serão novas, porque sempre vai estar surgindo algo novo. Ele diz de forma do acoplamento, né? O que é que isso quer dizer? O entender que toda a minha ação gera uma reação. Veja aí os símbolozinhos que eu coloquei aí do lado. Toda a ação que eu faço dentro do mundo virtual, ela gera uma reação no meu planeta, né? No meu planeta como um todo. Tudo é interligado. O meio ambiente não é uma coisa separada de mim, como eu estou apenas no uso. O uso algo separado de mim. Apropriado é quando eu pego aquilo e uso ao meu favor. Eu tenho que entender que está tudo acoplado. Aí eu vou conseguir entender a lei da ação e reação, né? E por que é que eu digo que isso, na verdade, traz bem a visão aí, né, do que a Seichonoye traz para a gente. No próximo slide, a gente vai ver aí, né, eu vou falar tudo e depois eu digo onde é a fonte, tá, gente? Mas só para adiantar a vocês, a Verdade da Vida, volume 11, né, onde o mestre fala também. Esse volume 14, o 13 e 14 fala sobre ética, e o 14 traz educação, né? E o volume 11 traz para a gente algumas questões que a gente está trazendo aqui, que a gente vai começar a trazer, inclusive, na vida do professor Masanobu Taniguchi, ele trabalhou muito isso, quando ele veio aqui no Brasil, né? Nas diversas vezes que ele veio, mas especificamente aí em 2014. Mas vamos lá. A visão materialista que quebrou essa unidade, né? Quando foi que isso aconteceu? Aí está lá no Gênesis, né? E disse a Adão, porque deste ouvido a tua mulher e comeste a árvore de que tinha ordenado, que não comestes, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento, com o trabalho penoso todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tomado, porque tu és pó, e em pó has de tornar-te, né? Então, quando se espalha esse valor pela sociedade, que nós não somos nada, aparentemente, então eu vou tirar da terra esse valor. Essa visão materialista é que fez quebrar essa unidade. Mas não é isso que no Gênesis quis dizer. Na verdade, o que ele queria dizer é que eu e terra somos um, e daqui é capaz de se transformar, né? Porque eu sou o pó da terra, porque eu sou a própria terra. Eu e o meio ambiente, essa terra é esse planeta, tá? E é essa unidade que a gente tem que ter, né? Essa visão de unidade. E aí, ainda no próximo slide, ainda na visão materialista que quebrou, né? O mestre diz para a gente, tal é a visão materialista a partir da qual surge a economia do mundo capitalista, levando o ser humano a empreender esforço no sentido de acumular a matéria para si, temendo a carência e prejuízo, caso tenha que distribuir a riqueza com os demais seres humanos. Eu tenho que tirar da terra, eu tenho que sugar tudo que a terra tem, porque pode faltar. Essa visão da separação. Só que a gente tem que pensar na visão da união, né? E aí eu trago para vocês no próximo slide a visão da Seichonoye, né? Que o mestre fala para a gente, na Verdade da Vida, volume 11, na página 106. Ele diz, quanto às nações, aquela que possui reservas naturais em excesso, cede àquela que está carente. E, porque não existe egoísmo, não há disputa, não há guerras. Em grande paz, todas as forças são empregadas objetivamente em trabalhos construtivos, em vez de serem desperdiçadas em conflitos e guerras. Isto é, participar da obra da criação de Deus, que promove o trabalho e proporciona a alegria de criar, jamais provocando fadiga. O que é que isso tem a ver com inteligência artificial, Dona? Tem tudo a ver.
A inteligência artificial, ela traz para a gente essa ideia de separação, de que eu tenho que fazer uso, eu tenho que ficar mais rico, porque isso vai faltar, eu tenho que ser esperto, tenho que ir na frente para poder, porque isso pode faltar para todos. Então, eu tenho que... o sucesso é aquele que consegue alcançar o topo do materialismo, aquele que tem muito dinheiro, porque é isso que chega até a gente pelo algoritmo, né? Quando você procura, assim, uma criança, um pré-adolescente, pergunta assim para ele, quem é a pessoa que você acha que tem sucesso? Ele vai trazer nomes de pessoas que estão aí na onda, né? Estão aí sendo badalada pelas redes sociais e que tem muito recurso material. Porque é assim que a inteligência artificial traz para a gente. Pessoas de sucesso, aquelas que têm recurso material. Mas aí vem a pergunta que nós fizemos antes. Está beneficiando a quem? Por isso que nós temos que ter essa visão ética de, como disse o mestre Masaharu Taniguchi, na verdade, da Vida, volume 14, aprender a maravilhar-se com a vida, saber o que é que tem real valor, né? Que não é uma bolsa de marca, não é um carro zero que tem o meu valor, né? Não é isso. E é exatamente por essas questões materiais é que existem as guerras. As guerras é com o medo de faltar para a minha nação aquilo que a outra nação tem. Então, eu tenho que ir lá e tenho que tomar aquilo. Então, a questão ética, ela é fundamental nesse processo da educação. Então, caminhando agora um pouco mais, né, para o final, tem algumas considerações que eu vou trazer aí nos próximos slides para vocês. Uma delas começa dizendo assim, em resumo, o impacto contínuo da inteligência artificial na educação apresenta uma série de oportunidades e de desafios. Não adianta a gente dar as costas e dizer, eu não vou utilizar a inteligência artificial na educação. Nós já estamos utilizando. É uma coisa que está aqui, está posta. Então, eu tenho que saber o desafio, vencer esse desafio. E o desafio é saber como utilizá-lo, né? Utilizar de que forma, já disse, vou voltar a repetir, levando os nossos estudantes a ter a visão ética, a postura ética, levando eles a ser investigadores, pesquisadores, mas isso tem que começar por nós, tá? O bom educador, ele não fala como tem que ser, ele age como tem que ser. Porque o educando, ele não segue as palavras do educador, ele segue as costas do educador. Ele faz o que o educador faz, tá? Então, essa a gente pode dizer que é a primeira consideração que eu quero deixar para vocês. A segunda é o seguinte, o futuro da inteligência artificial na educação promete avanços em áreas como personalização, análise de dados, assistência virtual e ética também. Encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e a interação humana, ela é crucial para garantir uma educação de qualidade e inclusiva. Tem que estar o tempo inteiro visando isso. Como garantir essa interação humana? Porque quando eu garanto essa interação humana, eu estou trabalhando com as emoções da pessoa e eu estou trabalhando com aquilo que existe de verdade, que é o ser humano, o Filho de Deus, que é aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não é um número para mim, ela é um ser humano. E aí eu vou conseguir incluir todos, né? De uma maneira realmente inclusiva, incluir todos, né? E também é imprescindível a gente refletir constantemente sobre o impacto da inteligência artificial na educação e utilizar a tecnologia de forma ética e responsável. Se você está chegando aqui na Seichonoye agora, né? Está começando agora, talvez não tenha ouvido falar ainda sobre o Escritório da Floresta, que é o escritório da sede internacional da Seichonoye, onde o nosso supremo presidente Masanobu Taniguchi está lá dirigindo esse movimento. Então, procure aí na internet, né? Olha, vamos utilizar a inteligência artificial a nosso favor, coloque lá, né? Aí vai lá no site
da Seitonue, sni.org.br, e vai lá e procura saber sobre o escritório na floresta. Você vai ver que é possível a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor. O escritório na floresta, ele foi criado no meio da floresta sem agredir a natureza e utilizando os recursos tecnológicos a favor da própria natureza. Onde não se tem papel, tudo é utilizado através das redes, né? Das redes de internet, das redes de computadores. Então, é possível, sim, a gente utilizar a nosso favor, desde que a gente faça isso de maneira ética, né? E aí, ainda considerações sobre o olhar da educação da e para a vida, né? Que é esse slide aí. A gente traz, né? Primeiro, a gente entender que a sociedade massifica as informações. É a mesma informação para todos. Então, precisamos educar para o despertar da individualidade e para preservar essa individualidade, né? A gente precisa entender que, olha, essa história de massificar, isso é tão sério que a gente pode pegar pela estética, né? Agora está numa moda aí de harmonização facial. Se você olhar, a maioria das pessoas que faz a harmonização facial tá o rostinho tudo parecido, os lábios tudo igual, tira as rugas, tudo massificado, como sendo uma coisa só, né? Só que cada um de nós temos uma individualidade na expressão, na fala, no nosso jeito, no cheiro. Nós precisamos preservar essa individualidade, inclusive nas digitais. Essa individualidade foi dada por Deus, pelo divino. Isso é sagrado. Nós não podemos nos sentir iguais a todos, porque nós somos diferentes, porque nós somos filhos de Deus. Só existe uma Maria Dalvanei de Oliveira Araújo. Pode ter outra com o mesmo nome, com o mesmo cabelo, parecida comigo, mas que tem a minha digital, que tem o meu talento, que tem esse propósito de vida, só eu. E a mesma coisa é você. É você, João, Maria, José, Augusta, seja lá quem for. Você é única. E essa individualidade a gente precisa preservar, né? E não entrar nessa massificação. Então, para isso, eu estou dando aí algumas dicas, né? Para vocês entenderem. Num filme, por exemplo, que tem algumas dicas aí de documentários e filme, Truques da Mente, mostra como nós somos induzidos para a compra. É bom a gente, lembra? Eu tenho medo do que eu não conheço. Eu assisti, conheci, eu já vou saber lidar com isso. Quando eu não sei lidar, se eu sei que tem uma panela quente, se eu não sei que a panela está quente, desculpa aí, se eu não sei que a panela está quente, eu vou com a mão com toda e vou me queimar. Mas se eu sei que ela está quente, eu vou devagarinho, vou pegar algo para poder ter cuidado. Então, eu dou essas dicas aí para vocês assistirem e entender um pouco do que a gente está falando sobre inteligência artificial. Truques da Mente traz aí para a gente a indução para a compra, as redes sociais, como a gente está com consciência. Os robôs, eles são programados para conhecer as pessoas, induzir elas ao consumismo. Quando eu faço qualquer pesquisa, tem um robô por trás e ele é programado para isso, né? E aí, dicas de livros e documentários, eu deixo aí, Truques da Mente, Dilema das Redes, né, que mostra, redes sociais ou mídias sociais, né? Pois nós temos editores por trás, o preletor Marcos Rogério, tem inclusive um artigo na revista, né? Você vai lá no site, desculpa, não é na revista, é aqui no site sni.org.br, na plataforma lá de educadores, ele tem um artigo lá que fala sobre isso, né? Temos editores por trás, robôs são programados para conhecer essas pessoas, né? E para levar a gente ao consumismo. Tem um filme chamado Terror em Nome de Deus, onde mostra que as pessoas elas são capazes de identificar com o seu perfil e trazer você para enganjar em sistemas de terrorismo, né? E o capitalismo de vigilância. São algumas dicas para que a gente possa entender um pouco mais essa inteligência artificial. E aí, né, nesse último slide que eu trago aí para vocês, o professor Masanobu Taniguchi, em sua visita aqui no Brasil, em 2017, o Supremo Presidente, né, professor Masanobu Taniguchi, em sua primeira aula no curso para líderes, ele nos alertou quanto a alguns riscos
que a humanidade vem enfrentando com o uso da tecnologia e a quantidade demasiada de informação que ela nos traz. E aí saiu uma fala dele, quando ele diz assim: atualmente há informações em demasia, tornando-se a era caótica, em que as notícias transbordam, misturando as verdadeiras com as falsas. As notícias falsas, ou seja, os fake news, são transmitidas como se fossem verdadeiras. E as notícias verdadeiras são eliminadas como sendo falsas. Então, é preciso educar para a nova civilização. O uso consciente das tecnologias, a importância de considerar os impactos ambientais, o conceito de empatia, o incentivo e valorização da produção local. O conceito de Mendokusai e do Musubi, que o Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi, trouxe para a gente. O que é Mendokusai? É aquilo que a gente faz com cuidado, com zelo, trabalhoso, né? Eu não quero as coisas mastigadas, eu vou lá preparar. Não adianta eu simplesmente perguntar ao site GPT o que é. Me fale, me escreva um artigo sobre isso. Não, eu vou pesquisar, eu vou fazer. Isso traz um crescimento maior, tanto um crescimento espiritual, como um crescimento pessoal, como um crescimento emocional. E o Musubi, o conceito de Musubi, que são duas coisas distintas que se juntam para formar uma terceira. Duas ou mais coisas, né? E ela se junta, se funde com puro amor, com pura ética, né? Tem coisas, aqui no Brasil, a gente pode dar um exemplo, como a feijoada. São coisas, feijoada, por favor, tá? Uma feijoada vegana aí, né? Que são feijoada vegetariana, que são legumes, que são coisas, vegetais, que são completamente distintos. E quando eles se juntam, e se juntam a um feijão, eles se tornam uma feijoada vegetariana, né? Quando se funde aquilo com o amor, o tempero de quem está fazendo aquilo. Então, isso é educar com ética e para ética, né? Então, é esse grande desafio que nós, educadores, temos que ter na nossa missão de educar na era da inteligência artificial. Aí eu vou deixar uma prática aqui, né? Como fazer isso, Dalvaneire? Como é que eu sei o que está certo e o que está errado? A gente vai terminar esse diálogo, esse bate-papo de hoje, né, fazendo uma oração. Uma oração da Sutra em 30 capítulos para leitura diária, que essa oração, ela me ajuda muito a tomar as decisões corretas, a pensar, a me sentir orientada por Deus. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Se você conhece a Seichonoye, sabe a posição de oração, faça aí a posição de oração. Se não, apenas feche os olhos e ouça, mas ouça com os ouvidos da alma, com os ouvidos da mente. E tente encontrar essa conexão com o Deus interior. Vamos lá? Palavras para aumentar a autoconfiança. Neste momento, estou em comunhão com a força invisível. Deus e eu somos um. Por isso, tenho tudo o que Deus tem. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A força de Deus é também a minha força. Sou filho de Deus, herdeiro de tudo que Ele possui. Deus é poder, portanto, eu também sou poder. Deus é sabedoria que está em mim e me orienta em todas as situações. Deus não conhece carência, por isso eu também não a conheço. Deus é amor, por isso meu coração é repleto de amor e caridade. Não existe um só desejo meu que Deus não concretize. O olhar de Deus zela até mesmo pelos pequeninos pardais. Então, é inconcebível que Deus não zele por nós. Estou exultante por tomar consciência da natureza divina latente em mim, porque sei que estou junto com Deus, não temo infortúnio algum. Porque recebo suprimento inesgotável, jamais me vejo em situação de carência. Neste momento, o meu desejo foi concretizado. O meu desejo foi concretizado. Agradeço ao Pai
que sempre atende aos meus pedidos. Leitura da Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária. Essa é a oração do dia 15, da página 46. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço imensamente essa oportunidade e sejamos nós, os educadores que possa construir uma sociedade mais ética e mais harmoniosa. Muito, muito obrigada. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!